Oi, gente! Hoje nós estamos aqui no nosso quarto episódio do Manas Doc e hoje nós vamos falar sobre o nosso internato. Um tempo muito bom e um tempo muito desafiador, não é, Bárbara? Verdade. Assim que a gente já entrou no internato, primeiro que internato é aquela fase que você começa realmente a praticamente ficar quase nada, né, na faculdade, mais na parte de aula, e você vai muito para dentro dos hospitais. A gente voltava para a faculdade mesmo, para a sala de aula, em poucos eventos, assim, que era mais ou menos a turma inteira, né, que era nos que a gente chamava de eixão, que era para discutir alguns casos, né, e também quando a gente reunia para falar sobre os casos que a gente estava vendo no hospital, né, que era uma parte meio de, como é que eu vou falar? Meio que para mexer um pouco com a nossa, estruturar um pouco o nosso psicológico, porque quando a gente começa a ter o primeiro contato com o hospital, com o paciente, a gente sempre tem alguns conflitos internos, né, que começam a acontecer. E a nossa faculdade, ela, assim, priorizou muito isso, né? Que era o Balin, tinha nossa professora que guiava muito isso e que ajudava muito a gente a lidar com aprender a lidar com isso, e que eu acho que não eram todas as faculdades da época que tinham essa preocupação mesmo em ajudar a gente a resolver os nossos conflitos, né? Porque você realmente começa a entrar nos conflitos, né? É engraçado que a gente não... Quando a gente fala de fora, assim, que tem um suporte psicológico e tal, você fala assim, mas será que precisa mesmo? Não é assim também não, porque a gente levava casos, né, na aula para falar sobre algum paciente que marcou mais, que deixou a gente mais triste ou mais ansioso. E querendo ou não, isso ajudava muito a gente. Eu lembro de um paciente, acho que foi um dos meus primeiros pacientes, foi lá na Santa Casa. A gente, né, nosso hospital escola era a Santa Casa, e a Santa Casa de Goiânia. Era um paciente que já tinha, ele tinha problema hepático, ele tinha cirrose. E sempre um paciente, ele ficava uma semana, eu acredito que ficava uma semana todinha com o mesmo interno. Eu fiz amizade com esse paciente, sabe? Então, assim, todo dia você tá lá perguntando como é que ele tá, tá bem? Não, eu tô melhor, não, hoje eu não tô tão bem. No final das contas desse paciente, realmente no final dessa semana, ele veio a falecer e infelizmente ele veio a falecer na minha frente, sabe? Então, assim, foi realmente um momento muito difícil, que eu lembro que foi um dos choques que a gente tem, porque assim, sabe quando a gente cai na real mesmo? Fala, meu Deus, realmente é isso aqui que eu tô lidando, é uma vida, né? Não é uma brincadeira, né? Nossa, só tô na faculdade, né? Então, quando você se depara com a doença, com a morte em si, você meio que tem um baque, né? E o suporte psicológico, eu lembro que até eu levei esse caso para nossa aula, porque a gente fica meio assim, mas depois acaba que a gente vai se estruturando e isso gera um exemplo pra gente, para ter força, para poder lidar com as situações mais difíceis ainda, porque tem situações mais difíceis. Por incrível que pareça, a faculdade a gente não sabe, mas ela vai colocando degrauzinhos pra gente, né? Mais difícil, mais difícil. E a gente vai colocando um tijolinho em cima do outro pra gente ter aquela força para enfrentar aquela situação. Então, foi muito marcante para mim. Eu até hoje eu falo isso, eu tenho como exemplo esse paciente, porque foi assim, foi o meu primeiro choque de chave mesmo, né? Virada de chave. Foi meu primeiro choque de realidade. Falar assim, meu Deus, eu cuidei desse paciente, realmente a gente tinha o cuidado mesmo de olhar a medicação que estava tomando, lógico que sempre com o monitor, né, nosso monitor, mas era a gente tinha essa responsabilidade, né, de estar ali com o paciente. Então, eu acredito que essa fase do internato, ela gera na gente um senso de responsabilidade muito grande, sabe? Então... O internato, quando a gente já entra no internato, ele era dividido, né, nas especialidades. A gente começava, cada subturma, cada grupo de alunos, né, começavam com uma parte específica do internato. A gente, no caso, começou pela clínica médica, né? Que é essa parte que você lida muito com pacientes muito graves, internados, muitos pacientes que eram terminais também. Então a gente já começou com esse choque de realidade muito grande. E eu
eu lembro que no primeiro dia, né, quando a gente entrou mesmo pro internato, foi o nosso preceptor que chegou lá na salinha de aula lá da Santa Casa mesmo e conversou com a gente. Eu acho que pra dar esse choque, assim, de olha, agora realmente vocês estão lidando com pessoas, vocês têm senso de responsabilidade. Eu lembro que a gente tinha os nossos carimbinhos de interno, então, assim, entendam que não é só uma faculdade em si, vocês já começam a lidar com vidas mesmo, com pessoas. E eu lembro que a gente, assim, ele falava um monte de coisa, assim, e a gente começou a olhar uma pra outra, olhar pra Lorraine. Eu lembro que na época a gente ficava mandando uma pra outra o tempo todo quando a gente conversava, né? Na época a gente conversava por e-mail, porque não tinha WhatsApp ainda. Não tinha. Aí, não existia. Eu acho que existia, mas a gente não tinha ainda não. Aí a gente mandava o tempo todo aquela Scared Eagle, sabe? Aquela corujinha que abria a boca. Porque pra gente era assim, aquela fase de iniciar um certo pânico mesmo, de falar assim, meu Deus, agora realmente eu tenho uma certa responsabilidade. E a responsabilidade era hierarquizada, né? Cada um dos internos tinha seu paciente ali na clínica médica, seu paciente que era grave, que você precisava saber quais os exames que você ia pedir, se você é responsável pela prescrição. Quem te supervisionava era o seu residente, então tinha residente para cada grupo de internos, né? E acima dele tinha um preceptor. Então era assim, você tentava fazer o máximo possível, porque se você desse alguma rata, se você de algum modo deixasse alguma coisa a desejar, o seu residente querido levava, né? Uhum. Então, e era uma fase que a gente criou muita amizade com os residentes, que, aliás, ensinaram horrores pra gente, né? Assim, são pessoas, é até ruim falar nomes assim, porque você fica com medo de esquecer um ou outro. Mas eu lembro do nome de cada um dos que eram muito queridos pra gente, assim, que realmente, assim, ajudava demais, chegava, na hora, a gente chegava super cedo, né, passava evolução, e eles vinham atrás, perguntavam se tinha dúvida, e ajudava. Então, assim, foi uma fase de muito aprendizado mesmo, e dessa fase de aproximar demais os pacientes, ter os residentes como nossas fontes de inspiração, né, e o preceptor para lembrar da gente da realidade nua e crua, que era a hora que assim, o seriado que a gente assiste não é, assim, parece que é só no seriado, mas é aquilo ali mesmo, assim, é difícil você ser sabatinado ali na frente de todo mundo. Você já vai criando uma casca, né, assim, de ter que ir aprimorando esse lado seu, de ter que aprender a responder, a estar ali na frente, se responsabilizar por tudo, a se responsabilizar pelas ações que você está fazendo, a virar meio que gente grande mesmo, a entender o que você se comprometeu a fazer, né? Então, realmente, foi uma fase de crescer, assim, doído, né? Um crescimento bem, bem dolorido mesmo. E o nosso ciclo, como você falou, ela começou já na clínica médica, porque são vários ciclos que a gente passa. E o nosso começou logo, eu acredito que foi assim o mais difícil, né? É uma parte que você sente muito médico, né? Uma parte que você lida, porque como são pacientes muito graves, assim, você às vezes tem que ver as suas primeiras e participar das suas primeiras reanimações, você sente o que é vida, você sente o que é família, a família ir conversar e perguntar sobre o seu paciente. Então a gente criou muito vínculo com as famílias também dos nossos pacientes, sabe? Eu também tinha o meu paciente, os meus primeiros pacientes, eu lembro direitinho das visitas, eu passando a visita, passando o caso para esses acompanhantes, junto, lógico, com o meu residente que estava acompanhando. Então era a fase que você começava a criar esse vínculo, a entender a importância, qual que era o papel que você exercia na sua profissão, né? Então foi realmente aquela fase de você estar despertando para, nossa, é tudo isso aqui mesmo, sabe? E a parte de perda, como você falou, iniciar as perdas de pacientes também são fases difíceis de você ter que aceitar e saber que isso realmente faz parte da sua rotina mesmo profissional, né? Então a clínica médica foi uma parte de muito, muito, muito aprendizado mesmo pra gente, né? Ou seja... Tanto é que a gente considerou a possibilidade, né, de fazer clínica médica. Então, aí quando a gente terminou a clínica médica, nós fomos pra clínica cirúrgica, né? Uhum. Que foi uma fase também muito desafiadora, porque uma das coisas que a gente tinha que fazer era chegar de madrugada, né? Você lembra que a gente tinha que chegar super cedo para passar a evolução, para passar a visita nos pacientes. A gente tinha que chegar bem mais cedo que os residentes. Os residentes ainda tinham que chegar cedo também, e depois vinha o nosso preceptor, né, o staff, para discutir os casos de cada paciente.
E engraçado é que você falou bem cedo, então eu falo bem cedo, né? Porque a gente tinha que chegar lá, era 4, 5 da manhã, 5 horas da manhã a gente tinha chegado já bem... começava a operar, era 6h30, 7 horas, né? Então a gente tinha que passar a visita bem cedo, a gente tinha que chegar, evoluir o paciente, ver os exames, e aí tá com tudo prontinho pra conseguir começar a cirurgia às 7 horas da manhã. E o desespero quando chegava tarde, 5 horas da manhã, né? Eu lembro direitinho que a gente chegava tão cedo, porque era lá na Santa Casa, e lógico que chegava o quê? 4 horas da manhã? Era à noite, né? Tava noite ainda. E a gente chegava morrendo de medo e saía correndo, entrando no hospital. E o hospital ainda todo mundo dormindo, né? Os pacientes dormindo. E a gente chegava lá e ainda acordava os pacientes, né? Porque tinha que passar a visita e tinha que passar. E tinha que, assim, tá tudo organizado para quando o preceptor chegasse. E o residente, ele ainda tinha, assim, chegava um pouquinho mais tarde. 4h30, 5 horas, né? Era muito cedo. Mas, então a gente tinha que acordar os pacientes, que já ficavam bravos com a gente, né? Fazer um monte de pergunta, eles ainda tentando acordar. A gente tinha que prescrever correndo. Então, assim, isso também levou a gente também a desenvolver a nossa rapidez, né? Porque a gente tinha que ser muito rápido. Você tinha saído da fase que você tinha que fazer uma anamnese em 1h30, né? Perguntando até se o paciente já tinha morado em casa de pau a pique, para uma anamnese bem mais direcionada, bem mais rápida. A gente já podia entrar realmente nas cirurgias com eles, né? E a gente fazia a parte da instrumentação, né? Passar as pinças e tudo. E pra gente aquilo já era o máximo, né? Participar. E tinham muitos staffs nossos que eram pessoas muito, muito boas, né? Assim, muito... Porque, sim, tinham pessoas que não tinham tanta paciência, e hoje em dia eu entendo, assim, né, que às vezes o interno dá umas bagunçadas, assim, da mente das pessoas, perguntando besteira demais, e aí hoje em dia eu entendo, tem muita gente que não tem muita paciente, mas tem uns que tinha alma nossa senhora. Eu lembro, tem umas fotos que eu acredito que vai aparecer, de a gente aprendendo a tirar lipoma, lembra? Lembro, na pequena cirurgia. Mas ter pessoas com paciência para ensinar, né? E ali a gente amava por causa disso, por causa da paciência, da generosidade daquele professor de passar aquele conhecimento com tanta calma, né? Com tanto carinho pra gente. Então era muito bom. Tinha os outros também que não tinham tanta, né? Ou tanta paciência, ou então que era mais bravo, mas eu acho que isso era importante também. Eu também acho, foi pra realmente a gente colocar a gente para aprender a lidar com as situações mais difíceis, com gerar a casca que a gente precisava gerar para nossa profissão. Realmente, você tem que levar umas na cabeça, doído. Escondido? Chorava, doía, escondido. Às vezes, doía. Mas precisava. Parte, né? Fez parte. Foi bom pra gente aprender muita coisa. Mas aí depois a gente passou por um outro rodízio, que foi o de pediatria, que a Camila amava. Eu amava pediatria. Adorava pediatria. Eu cogitei fazer pediatria, mas a Camila não gostava. E no final das contas, é difícil, pediatria, o difícil é que assim, os bonzinhos, é que assim, você quer brincar com o menino, mas assim, ao mesmo tempo, quando eles estão doentes, é uma coisa que eu não consigo muito lidar. Dá muita dó dá também. Muita dó. Nossa, é muito difícil. Não. É muito difícil. Tem os saudáveis que são terríveis, que não gostam de nem ver a gente, na hora que veja a Alex já começa a gritar, aquela fuzueira danada, e a gente não conseguia nem examinar direito, e a nossa falta de habilidade ainda dificultava mais ainda. E os que realmente estavam doentinhos, a gente morria de dó, né? Então era uma fase difícil. Mas também foi uma fase que a gente conheceu os ped lovers. Gente, quem faz pediatria tem uma alma diferenciada, não é à toa que é uma alma de pediatra. É uma alma de pediatra, tanto é que a gente brinca, a gente chama eles de ped lovers. Eles têm uma aura diferente, um jeitinho de lidar especial, né? Os bichinhos pendurados, né? Uma calculadorinha, sempre tem que ter uma calculadora pendurada assim no pescoço, né? Uma residente nossa, a Fernandinha, que era assim, aquele detalhe da calculadora, aquele negócio, a Monique também, né? Nossa,
pessoas assim que explicavam e que, sabe aquela que transpira assim, a paixão por aquilo que faz, pelas crianças, pelo que atende. E foi a época também da gente começar a lidar muito com o neném, né? Que foi uma transição quase pra nossa especialidade depois, né? Mas lidar com o neném a gente lidou demais na pediatria, né? Na neonatologia. Engraçado que eu lembro que a gente passou pelo rodízio. Nesse rodízio a gente foi no materno infantil também, em que a gente passou pela parte ali, não era bem UTI, mas era uma semi-UTI, né? Era um pouquinho antes. E tinha os nenenzinhos que ficavam lá. Então, assim, por isso que eu acho que eu também corri um pouco de pediatria. Porque, assim, aquele tanto de nenenzinho lá no bercinho, assim. E tudo, como você falou, quem é pediatra tem que ter uma alma diferenciada mesmo, porque é muito detalhe. Então, assim, dose de medicamento tem que ser tudo correto, tem que ser tudo assim ali na calculadora, é específico, é uma coisa bem detalhada, né? Tem um médico que faz uns vídeos no Instagram, que ele até, quando ele vai imitar os pediatras, ele fala mililitrinhos, porque os cálculos realmente são muito específicos para dosagem de neném. Hoje em dia, por exemplo, não adianta me pedir para fazer receita de neném que eu não faço nem ideia, realmente é muito detalhado. E eu lembro também que era a fase da gente aprender a pesar, medir os nenenzinhos lá na Santa Casa. Então, hoje em dia também eu entendo muitos pais, assim, apesar de não ter filhos, eu sei exatamente o que é mecônio, porque muitas vezes as mães tinham acabado de passar por cesárea, tava naquela dificuldade de levantar a primeira levantada e a gente tava cheio de coisa para fazer, então muitas vezes você ia pesar e ela tava sem acompanhante, o neném tava de fralda ainda, bora limpar, né, o mecônio, gente, aquilo lá graxa, não sai de jeito nenhum, a dificuldade danada, mas aprendi a limpar mecônio foi nessa época aí do internato mesmo. O interno serve pra isso. O interno também serve pra alguma coisa, exatamente. O interno pra ajudar a mãe ali. Já dei banho também, neném, nessa época, pra ensinar a mãe. Então, você vai tendo muito contato com o recém-nascido. E foi uma época que a gente começou a ter contato com as puérperas, né? Com as mulheres que tinham acabado de dar à luz. Foi uma fase muito boa. E aí depois veio também mais no final, né? Que foi o nosso estágio na ginecologia obstetrícia, né? Gente, aí sim. Aí eu já tinha pensado em tudo. Eu já tinha pensado, não, eu quero fazer psiquiatria, eu quero fazer cardiologia, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí a gente entrou no nosso mundo, né? E engraçado é que a gente tinha pensado em fazer tudo e ginecologia obstetrícia foi o último ciclo, assim, um dos últimos ciclos. Depois a gente ainda rodou em outras coisas, foi um dos últimos. Mas um dos últimos que a gente rodou e, lógico, que eu sempre quis ginecologia obstetrícia, mas assim, como eu contei já anteriormente, eu queria trabalhar com grávida, né? E na época, na faculdade, parece que eu falei assim, não, mas eu vou ver se eu quero outra coisa, que aí a gente até pensou, né? Não, vou fazer cardiologia, vou fazer dermatologia, né? Uma coisa totalmente diferente da outra. Quando eu cheguei lá no estágio, né? Nesse ciclo de ginecologia obstetrícia, eu falei, não tem jeito não, é aqui mesmo. Parece que a gente descansava ali, né? Uma coisa assim que era natural, pelo menos pra mim era muito natural. Conversar com mulher, conversar com a gestante, era muito bom, era muito encantador pra mim, sabe? Uma coisa que eu já era encantada, mas ver e trabalhar com a paciente ali mesmo, de verdade, e ver as cirurgias, né? Porque aí a gente começou a entrar em cesárea, começou a entrar em parto normal. Isso era muito bom. Eu lembro do meu primeiro parto normal. Nossa Senhora, eu como interna, eu tava lá quietinha, né, vendo o trabalho de parto, e tava o residente e o professor lá, era de madrugada, porque a gente dormia em hospital também, né, nessa época. E aí, quando tava pra nascer, o professor falou, vem cá, Camila. Eu falei, meu Deus, o quê? Coloca a luva. Eu falei, o quê? Não precisa não. Aí que é a hora que a gente, né, quer dar pra trás. Não, pode colocar a luva, vem cá, pode vir fazer o parto. E aí é aquela coisa que a gente não sabe onde é que colocar a mão, não sabe o que faz. E quando nasceu, que eu fiz o parto mesmo, né, fiz o parto assim, que o neném nasceu. Gente, foi a coisa mais assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Foi a coisa mais linda do mundo, sabe? Entregar o nenenzinho ali pra mãe foi pra mim, assim, encantador mesmo.
E aí eu lembro da minha primeira cesárea também, que eu entrei como instrumentadora, né? E aí entregava as pinças e vendo o neném nascer também eu achava maravilhoso. Então, assim, foi um estágio que eu me realizei. Fiquei super feliz. A primeira cesárea que eu assisti mesmo, de fato, foi antes do internato, foi no 6º período. Essa eu quase desmaiei. Eu tive que pedir um banquinho. Por isso que hoje em dia eu ainda falo pros pais, cuidado que vai assistir a cesárea, né? Cuidado que às vezes pode passar mal. Quase desmaiei. No internato, já que a gente já vai habituando, né? Você já tá muito acostumado. Aí a gente já entrou em muita cesárea, em parto normal. Tinha partos normais belíssimos. Que você vai apaixonando muito, né? Pelas pacientes, pelos nenéns, pela rotina. E foi a época que a gente deu os nossos primeiros plantões também, né? E, inclusive eu dei alguns plantões com a Camila. Foi a época que eu comecei a ver que às vezes a irmã mais velha explora mesmo, sabe? Assim, a gente morrendo de cansaço. Você lembra de um plantão? Meu Deus, é mesmo. Morrendo de cansaço, ia lá e toda hora chegava o paciente, Chegou um ponto que a gente falou assim: nossa senhora, eu tô cansada. Vai você, não vai você, não vai você, vai você dessa vez. Aí vamos tirar para o ímpar. Beleza, ganhei. Aí a Camila deitou e dormiu. A irmã mais velha dormiu, me largou na mão. Verdade, né, gente? Eu não lembrava disso, não. E fui. Acho que quando a gente, nessa fase que a gente começou, foi realmente a época que a gente começou a cogitar a possibilidade, mas ainda era um pouco longe da gente. Tanto é que depois que a gente passou por esse rodízio, a gente mudou de ideia ainda algumas vezes, né? Uhum. Quando a gente estava mais pro final, a gente passou em outras subespecialidades e a gente pensou na possibilidade até de fazer cardiologia. Tanto é que foi o tema do nosso TCC, foi cardiologia. E olha que a gente ficou na fila um tempão para conseguir o nosso orientador. Isso aí tem que contar, né? Porque, assim, o TCC é uma coisa que é importante, né? Todo mundo tem que fazer o TCC no final da faculdade. E aí a gente quer o melhor orientador, né? Ou então que a gente mais gosta e tal. E tinha um que a gente era apaixonada, né? Assim, porque ele era muito bonzinho, ele era cardiologista, a gente estava gostando de cardiologia. E a gente falou, não, a gente quer ele. Só porque tinha outras pessoas também que queriam, né? E aí o que aconteceu? Formou uma fila. Porque tinha que colocar os nossos nomes e o nome do professor na frente. Só que essa fila aconteceu no dia anterior. Era de manhã que eles iam abrir lá pra gente colocar o nome na lista e tal. Quando foi no dia anterior, 7 horas da noite, a fila se formou. Todo mundo dormiu na fila. Isso aí, mas a gente conseguiu, né? Foi escolher o orientador. Mas a gente conseguiu. TCC foi uma fase também de aprender a fazer trabalho científico e tudo, né? Foi uma fase boa. Mas aí no final depois que a gente, essa foi mais ou menos a nossa ordem no internato, e o nosso último rodízio foi já uma fase meio que despedida, então a gente vai deixar pro próximo episódio, que foi o nosso internato rural, que foi super especial, né? No internato rural a gente rodou tanto em Trindade quanto em Moçambiques, e foi uma época já com um gostinho de despedida, porque a gente já estava bem no finalzinho do curso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o final mesmo da nossa faculdade, nossa fase de despedida, como é que foi o nosso internato rural, e a gente vai contar com uma convidada muito especial aqui com a gente no próximo episódio. Então, essa convidada especial vai ser ótima. Até o próximo, gente. Tchau.